Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós, a paz de Deus para todos nós, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, esteja presente sobre as nossas vidas nesta madrugada de segunda-feira. É com grande alegria nos nossos corações, queridos irmãos, estamos aqui, começando mais um devocional no decorrer dessa semana. Vamos estar falando sobre as oportunidades que Deus dá para a nossa vida. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, falando sobre as oportunidades que Deus tem dado para nossas vidas. Será que nós já paramos, queridos irmãos, para analisar como que nós temos vivido os dias nossos aqui nessa terra? O que nós temos feito? Como tem sido as nossas atitudes, como tem sido as nossas ações. Nós podemos até questionar às vezes, queridos irmãos, o que será que Deus quer de nós, né? E nós precisamos saber, precisamos ter sabedoria. E o que é ser sábio, queridos irmãos? O que é viver como um sábio? Então, vamos estar essa semana meditando nesta palavra, né? O que nós temos vivido aqui nessa terra, como nós temos vivido e o que Deus vai estar falando conosco no decorrer dessa semana, na palavra dEle. E Ele nos deu aqui neste primeiro dia da nossa semana, que é na segunda-feira, que a semana já se iniciou ontem, mas vamos estar falando aqui no decorrer dessa semana como que nós temos vivido aqui nessa terra. Será que nós temos aproveitado nossos dias? E como é aproveitar os nossos dias? A palavra de Deus vai estar nos instruindo, nos ensinando. Amém, queridos irmãos? E o Senhor nos deu uma palavra que está lá em Efésios 5:15, do 15 até o 17. Te encorajo a acompanhar comigo, que diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, pois isto aproveitam bem por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer com vocês e como vocês façam aqui nesta terra. Amém, queridos irmãos? Aqui nesse verso, Deus está dizendo com todos nós. Efésios, Deus usa de Paulo. Paulo foi quem escreveu o livro de Efésios. Efésios 5, aqui Deus está falando com todos nós. Que nós venhamos prestar atenção na maneira que nós vivemos. Que nós não vivemos, queridos irmãos, viver como os ignorantes, mas como sábios. Os dias têm sido ruins, nós sabemos, meus queridos irmãos, que os dias não têm sido fáceis, mas somos dias maus. Por isso nós temos, queridos irmãos, que aproveitar bem todas as oportunidades que nós temos, que nós não haja como pessoas sem juízo, como os loucos que andam fazendo loucura, fazendo besteira, falando coisas que não agradam a Deus, às vezes humilhando, ofendendo pessoas, mas que nós procure entender o que o Senhor quer de nós e como o Senhor quer que nós façamos. Amém, queridos irmãos? Obrigado, meu Deus, por esta linda mensagem que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha vida. Eu te agradeço, meu Pai, pela minha casa, pela minha família. E eu te agradeço pela vida, pela casa de cada familiar que se encontra comigo nessas orações. E eu te peço, meu Pai, nesta madrugada,
Que o Senhor entra, meu Pai, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa de cada irmão meu que se encontra comigo nessas orações. Que a Tua paz, o Teu Espírito Santo, venha ajudar os meus irmãos a estar vivendo, meu Pai. Venha nos ajudar a estar vivendo aqui nesta terra, com sabedoria, segundo a Tua vontade, ouvindo a Tua palavra. Ajude, meu Pai, cada vida que se encontra comigo nessas orações. Vai ao encontro, meu Pai, das necessidades dos meus irmãos. Entra, meu Pai, ajude os meus irmãos, aqueles que se encontram em uma batalha de uma saúde, meu Pai, uma batalha de um câncer. Ajude os meus irmãos, venha dar a cura para a honra e glória do Teu nome. Ajude aqueles que se encontram, meu Pai, em um tratamento, em um leito de hospital, nas UTIs, meu Pai, entra nas UTIs, dá vida àquele que precisa de vida, levanta o que está caído, dá força ao que está cansado. Ajude, meu Pai, os meus irmãos que se encontram nos seus lares, em uma recuperação de uma cirurgia. Ajude, meu Pai, aqueles que se encontram numa batalha espiritual com seus filhos. Ajude, meu Pai, aqueles que se encontram no mundo dos vícios de droga, prostituição, bebidas, meu Pai. Liberta aqueles que têm, meu Pai, um espírito de depressão e opressão da sua alma. Ajude os meus irmãos, meu Pai. Ajude cada necessidade dos meus irmãos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos todos nós juntos por este mundo, pela paz na terra. Oramos, meu Pai, por tantos desabrigados que se encontram, meu Pai, por essas inundações, por essas enchentes, meu Pai. Lá em Santa Catarina, meu Pai, os meus irmãos que se encontram desabrigados, que perdeu suas casas, que perdeu seus entes queridos. Ajude os meus irmãos, meu Pai. Não deixe os meus irmãos desfalecer com a sua fé. Que a nossa fé continuamente possa estar colocada no Senhor, no seu Filho amado Jesus Cristo. Oramos por estas nações, pela nossa nação brasileira. Oramos por todos os países. Declaramos que o Senhor é o Deus de todas as nações. Estamos aqui, queridos irmãos, reunido no nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, queridos irmãos, e te dê um dia de muita paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.